Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Otinho. Vamos fazer exercícios da parte de gases, pelo menos da parte introdutória. Vamos lá, primeira questão da PUC, foi na PUC que caiu em 1999. Uma amostra de gás oxigênio a 25 graus Celsius está em um recipiente fechado com um êmbolo móvel. Indique qual dos esquemas abaixo melhor representa um processo de expansão exotérmica. Muito bem. Expansão exotérmica. Se eu diminuo a pressão, eu aumento o volume. Muito bem. Mas todas as opções são assim. Vamos analisar caso a caso. O primeiro item, no item A, diz o seguinte, que quando você alivia a pressão sobre o êmbolo, cria-se mais gases do que tinha anteriormente. Nós temos 3, 6, 8 moléculas de oxigênio. Aqui tem bem mais que 8. Num processo, seja ele isotérmico, isobárico, isovolumétrico, não há criação de moléculas. Portanto, esse item está errado. No item B, praticamente, esse item é engraçado. Por quê? Quando você alivia a pressão, o que acontece? O gás não se espalha. E essa é justamente a propriedade do gás. Ele está contido em todo recipiente. Então, digamos assim, o frasco que contém o gás, ele vai estar contido com o gás que está lá dentro. Então, não faz sentido ter somente um espacinho do recipiente que está preenchido. Na verdade, está totalmente preenchido pelo gás. Então, esse item também está errado. Então, qual seria o item certo? Seria esse. Observe que nós temos 8 moléculas de gás e elas estão distribuídas dentro do recipiente. Portanto, correto. Vamos analisar os outros itens. Olhe só. Nós saímos de moléculas de oxigênio com tamanho definido e aumentaram o tamanho das moléculas. Lógico, é evidente que isso aqui está errado. E, finalmente, o que está sendo observado é que o gás oxigênio ficou decomposto. Nós temos aqui átomos isolados de oxigênio. Também está errado. Então, item correto é o item C. Muito bem. Vamos para a próxima questão. Questão lá da Federal do Rio Grande do Norte. Reduzindo-se a metade a pressão exercida sobre 150 centímetros cúbicos de ar, o novo volume à temperatura constante será em centímetros cúbicos. Muito bem. Se a temperatura é constante, nós vamos utilizar a lei de Boyle. Lei de Boyle. Que é o quê? P1 é igual a P2, P2. Vamos anotar os itens da questão. Ele diz que nós temos o volume inicial de 150 centímetros cúbicos e uma pressão inicial que nós vamos chamar de P. O volume final é o que ele quer saber e a pressão final vai ser a metade da inicial. Então, é P sobre 2. Então, isolando V2, como é que fica? V2 é igual a P1, V1 dividido por P2. Então, nós temos P vezes 150 dividido por P sobre 2. P vai embora com P. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Você vai dar 300 centímetros cúbicos, que é o item C também. C de casa. Agora vamos para uma questão mais bonitinha. Questão 3, lá da UF da Bahia. O gráfico a seguir evidencia a relação pressão-volume de uma mesma massa constante de gás e o ciclo de transformações representado pela área QSUW. A temperatura no ponto Q é de 600 kelvins. Muito bem. Vamos analisar o gráfico.
Esse gráfico é um ciclo termodinâmico, é o ciclo de Eu, ciclo de Otto, que é uma máquina térmica que possui essa configuração. O que é que nós temos na configuração? Nós temos 2 processos isotérmicos e 2 processos isovolumétricos. Então, o que é que significa isso? De Q para S nós temos uma expansão isotérmica, de S para U nós temos uma variação de temperatura isovolumétrica, em seguida nós temos uma compressão isotérmica e um processo isovolumétrico. Vamos olhar item por item. Item A. A temperatura em S é 360 Kelvin e o processo Q para S é isocórica. Falso. Se vocês observarem, como eu falei na aula anterior, no diagrama pressão-volume, se você tiver uma curva hiperbólica descendente, nós temos uma isoterma. Portanto, em todos os pontos entre Q e S é 600 kelvins. E é uma isoterma, está errado. Item B. Em U é 360 Kelvin e o processo QS é isotérmico. Vamos analisar com calma. QS, de fato, é isotérmico. Agora, vamos calcular a temperatura em U. Se é um processo isovolumétrico, quem está variando? Pressão e temperatura. Portanto, P1, T1 é igual a P2, T2. Muito bem, pessoal. Para a gente descobrir a temperatura de U, nós vamos ter que fazer o processo de S para U. Nós sabemos qual a pressão em S, que é aqui, 12 atm, e nós sabemos também qual a temperatura aqui, porque é uma isoterma, e é 600 graus. Então, como é que ficaria? A pressão de S é quanto? 12, dividido pela temperatura em S, que é quanto? 600, é igual a... Quando vamos para cá, a pressão diminuiu. Então, é 7,2 e a temperatura em U que a gente quer descobrir. Fazendo as contas, vocês vão ver que a temperatura em U é 360 Kelvin. Portanto, resposta B correta. Vamos analisar as outras. No ponto S, a temperatura é de 600 K, correto. Só que o processo W até Q é um processo isotérmico. Falso. Por que é falso? Porque quem está constante nesse processo é o volume. Então, é isovolumétrico. Item D. O ponto W, a temperatura é 400 graus. Falso. Aliás, verdadeiro. Se você fizer as contas, você vai observar da mesma forma que você fez aqui. Nós temos a isoterma. Então, isso aqui tudinho é 360 Kelvin. Se você fizer a mesma conta, de forma semelhante que fizemos de S para U, mas agora fazendo de W para Q, você observa que a temperatura de fato é 400 graus Kelvin. E U para W é uma isobárica. Falso. É uma isotérmica. E, finalmente, no item E, ele fala que em U é 600 Kelvin, e o processo S para U é isobárico. Falso. A gente acabou de calcular que a temperatura em U é 360 Kelvin e esse é um processo isovolumétrico. Vamos agora fazer mais questões sobre esse tipo de assunto. Muito bem, pessoal. Continuando as nossas questões, mais uma lá de casa da Federal do Ceará. O gráfico abaixo representa um processo cíclico a que é submetido um gás ideal. Qual a opção que aparece a correspondência das etapas numeradas? 1, 2, 2, 3, 3, 1, com suas respectivas denominações. Muito bem, nós temos um gráfico volume, temperatura. De 1 para 2, o que a gente observa? Que o volume não variou. Portanto, de 1 para 2, o volume é constante. Então, é isovolumétrico. De 2 para 3, a temperatura manteve-se constante. Então, de 2 para 3 é um processo isotérmico.
E de 3 para 1? Veja só, se eu tenho duas grandezas variando, a terceira, no nosso caso, pressão, não vai variar. Por quê? Nós temos volume e temperatura. Num gráfico de duas dimensões, a terceira grandeza que está envolvida, ela sempre é constante. Portanto, de 3 para 1 é um processo isobárico. Por quê? Aqui é um processo que está relacionado à lei de Charles. Portanto, item é o item que possui isovolumétrico, isotérmico e isobárico. É o item C. Item C. Item C. Vamos agora para a quinta questão da UNB. Um balão contendo gás oxigênio, mantido à pressão constante, tem volume igual a 10 litros a 27 graus Celsius. Se o volume for dobrado, podemos afirmar que... Muito bem. Primeira coisa a fazer, converter para graus Kelvin. Então, temperatura Kelvin quanto? 27, que é a temperatura em Celsius, mais 273. Isso dá quanto? 310 Kelvin. Veja só, se é um processo... Se é um processo a pressão constante, então nós vamos aplicar a lei de Charles. V1, V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Ele quer saber a temperatura final. Portanto, T2 vai ser igual a T1 sobre V1 vezes V2. Muito bem. V2, não, ao contrário. Mesma coisa. Então, vamos lá. T1 quanto é que é? 310. Quanto é que é o volume inicial? 10 vezes V2, que é quanto? 20. Se vocês fizerem essas contas, vai dar 620 kelvins. Então, o que vai acontecer? Se eu dobro o volume, eu dobro a temperatura. Então, o item a temperatura em Kelvin aumenta em 273 Kelvin. 273? Não. Então, é o item B. Estou ficando doido. A temperatura aumenta e em Kelvin ela dobra. Por quê? 620 para 310 é exatamente o dobro. Precisaria fazer conta para fazer esse tipo de coisa? Não, mas, na dúvida, a favor do réu. Se você tiver dificuldade de fazer conta de cabeça, faça escrevendo. Faça com segurança. Vamos para a próxima questão, lá da Federal Fluminense. Um recipiente contendo 12,5 ml de capacidade possui certa amostra gasosa que, na sua massa, exerce uma pressão de 685 milímetros de mercúrio. A temperatura de 22 graus Celsius. Quando esse recipiente foi transportado com as mãos, sua temperatura elevou-se para 37 graus Celsius e a pressão exercida pela massa gasosa passou a ser aproximadamente em atm. Muito bem. Então, a primeira coisa a fazer, converter Celsius para Kelvin. Então, a primeira vai ser 22 mais 273, que vai ser igual a quanto? 295 Kelvin. A outra temperatura, 37 mais 273, igual a 310 Kelvin. Essa é a primeira coisa a fazer. A segunda coisa a fazer é converter milímetros de mercúrio para atm. Vamos fazer uma regra de 3. Se um atm, né? Se um atm
possui 760 milímetros de mercúrio, se eu tiver 685, vai ser um pouquinho menor. Então, vamos chamar de P. P vai ser igual a aproximadamente 0,9 atm. Vamos fazer uma pausa para que Tião nos dê uma mãozinha. I love you, Tião. Meu jovem, apague barrufa. Muito bem, gente. Agora que nós já convertemos a temperatura para Kelvin e convertemos a pressão para atm, agora vamos analisar qual lei nós vamos usar. O volume praticamente não variou durante o processo de aumento de temperatura. Então, o que a gente pode concluir? Que o volume permaneceu constante. Então, vamos utilizar a lei de Charles. Qual é a lei de Charles? É P1, pressão, macho. P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Agora sim. Como ele está querendo a pressão final, vamos isolar P2. Então, P2 vai ser igual ao quê? T2 sobre T1 vezes P1. Então, o que é que dá? T2 é quanto? 310 dividido por 295 vezes 0,9. Se você fizer essas contas, você vai observar que a pressão final vai ser igual a 0,95 atm. Vamos supor o seguinte, vamos supor que você, no meio do vestibular, você se encrenque na hora de fazer essa divisão. Então, vamos pegar de novo este pedacinho aqui. P2, 310 dividido por 295 vezes 0,9. Vamos fazer uma coisa chamada de arredondamento. Esse número está mais próximo de 300. Então, vamos colocar 300 aqui. Então, aproximadamente, vai ficar como? 310 dividido por 300 vezes 0,9. É um número muito mais simples de você dividir do que dos 310 por 295. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer uma divisão do ladinho. 31 dividido por 30. 1, desce 1, 0,0. Tem mais uns de zero aqui. Nossa. Nós temos 10. Não consegue. Então bota 3. 3, sobra 90, dá 10. Então isso aqui vai dar uma dízima periódica. Então esse valor vai ser 1,03 aproximadamente vezes 0,9. Que vai dar quanto? Mais ou menos 0,93 atm. Por que a gente fez esse artifício? Porque se você se encrencar na hora de fazer uma divisão muito complexa, você pode aproximar um número para mais ou para menos. É claro que nem todas as vezes funciona, porque a depender da precisão do número de casas decimais, esse tipo de aproximação ela não funciona. Portanto, bom senso na hora de utilizar esse tipo de aproximação. Isso facilita na hora de fazer a prova, porque você ganha tempo, mas tenha cuidado. Muito bem, pessoal. Nós terminamos por hoje esse conteúdo de gases. Muito obrigado pela atenção. A próxima aula vai ser sobre outras leis que existem nos gases. E a gente se vê lá. Esgulepa!